muito bem-vinda a mais um episódio do Diga Lá Podcast. Aqui você sabe, a gente gosta de conversas profundas, que expandam a nossa consciência, que façam a gente refletir bastante. E hoje aqui eu tô com a Esté, que vai falar um pouco para a gente da trajetória dela com depressão e ansiedade, para que a gente possa mergulhar nesse tema que é tão delicado, mas também trazer um pouco de leveza e um pouco de respiro, né, para você que talvez esteja nos assistindo e já tenha passado ou passe por alguns quadros, né, de crise. Então a gente até trocou ideia aqui antes, né, Esté, sobre, e a gente vai sugerir, se você tem ansiedade ou depressão e está num momento delicado de crise, deixa esse episódio para depois, vai assistir os outros que tem aqui e depois você volta. Combinado? Esté, muita Hum, gratidão pela Gratidão a presença, minha. por ter topado falar sobre isso, porque a gente sabe, né, que às vezes podem vir gatilhos mentais, algumas lembranças Sim. assim, mas eu acho que é de extrema importância, né, falar sobre isso, trazer esse tema para as pessoas. Então, muito Sim. obrigada de verdade por ter aceito esse Imagina, sei convite e lá. estar aqui comigo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz, que é um assunto que, por mais que tenha trazido vários aprendizados, mas é graças a eles que eu estou aqui hoje, né? Então, mas vamos. Bom, já começa falando para o pessoal, né, quem é a Esté hoje? Fala um pouquinho de você e depois a gente já começa a entrar nesse tema para o pessoal. Beleza. É, eu estou a Stephanie, né? E eu fiz uma transição de carreira no ano passado. Eu saí da área de marketing, né? E vim para astrologia, que é um dos pilares assim do meu autoconhecimento. Quando eu comecei a descobrir, porque eu sou escorpiana, né? Então eu já sabia que nada é muito simples quando você é escorpiano. Então, e aí eu falei, as pessoas precisam conhecer a astrologia, que não é só esse horóscopo, né? É outra coisa, ela te leva além. Então, hoje em dia eu trabalho com astrologia. E o ano passado eu comecei a misturar com terapia multidimensional, que é outro assunto que todo mundo tem que expandir o cardíaco, né, de alguma forma ou outra. Então, é isso que eu estou hoje. Arrasou. Ô, Esté, e como é que foi esse processo hoje para você estar se sentindo mais forte, mais confiante, para ter feito uma transição de carreira que a gente sabe, né, que não é fácil, é muito desafiador, lidar com todas essas questões, conflitos internos, emocionais que Sim. passam ao longo dessa jornada, né? E como você conseguiu se sentir fortalecida para tomar esse passo, sendo diagnosticada, né, com depressão, com ansiedade em 2014. Conta um pouquinho como é que começou essa jornada para você. Claro. Eu comecei em 2014, quando eu me sentia muito triste, eu não queria fazer nada, e aí eu já não queria comer, eu já não queria viver, mais ou menos em si, né? E aí era uma tristeza muito profunda. E quem já teve depressão sabe que chega uma hora que você não quer literalmente viver, você quer fazer para acordar é muito difícil, tudo que eu ia fazer era muito difícil, né? E aí, a minha mãe, sim, ela tem depressão, né? Então, e ela toma remédio. Eu tenho 32 anos, há exatamente 32 anos ela toma remédio, né? E aí eu falei, é isso, vamos enfrentar. Mas foi muito difícil para mim no começo eu entender que eu tinha um problema, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente não pode ficar triste, a gente não pode chorar, a gente não pode ter depressão, a gente não pode nada. Tem que estar 100% bem e feliz. Então, foi um processo para mim aceitar que eu estava doente, né? Que eu tinha um problema. Então, foi minha mãe que me levou, né? A primeira vez. Ela falou: não dá para você ficar mais assim, e me levou. E eu passei com um psiquiatra, eu fiz tratamento com psiquiatra, eu fiz com um psicólogo, eu fiz 8 anos de terapia, né? E é outra coisa que eu acho que a gente tem que aprender que fazer terapia não é para doido, né? Não é para pessoas que têm. Todo mundo precisa ser ouvido, né? Precisa falar o que sente. Porque a depressão, ela quer essa tristeza profunda porque você guarda muitas coisas, né? Você vai só colocando para dentro do seu corpo sem digerir, né? Sem dar um lugar para as suas emoções. E por isso que muitas vezes
quem tem depressão tem medo de fazer as coisas, não tem mais aquele brilho nos olhos, né? Fica muito apagado. E aí eu comecei a fazer o tratamento, eu tomava vários medicamentos, bastante mesmo. E eu passei por um ano ficando bem dopada. Fazia terapia 2 vezes na semana, fazia no psiquiatra uma vez por mês, porque além de eu ter a depressão, eu tinha ansiedade. Então, eu estava muito triste, mas ao mesmo tempo eu queria sair daquela tristeza, eu queria sair daquela angústia, e aí eu queria fugir de qualquer forma. Então, eu comia demais, tipo, comia assim, como se não houvesse amanhã, para tirar essa dor, essa angústia. Ou eu não comia nada. Então, eu ia muito de um polo para o outro, sabe? Não tinha um equilíbrio. Foi uma fase da minha vida que eu não tinha equilíbrio de nada, né? E aí eu não queria sair na rua, eu não queria ver as pessoas, eu não queria conversar, porque foi numa época eu olhava no espelho, eu me achava feia, porque eu não conseguia me arrumar, eu tomava banho, mas assim, não tinha aquela coisa de você se arrumar pra você. Não. Então aí eu não queria sair, eu tinha vergonha das pessoas me verem, eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu tinha depressão, que eu não tinha, que eu não queria fazer as coisas, né? Então eu tinha muita vergonha disso. E o meu semblante ficou simplesmente uma pessoa triste. Eu fiquei triste, os olhos ficaram tristes. Então, assim, juntou várias coisas. Então, foi um ano em que eu queria fugir. Eu queria fugir, literalmente. Então, eu pegava a chave da minha casa e eu fugia. Tipo, nunca tentei nada, mas eu simplesmente fugia, porque eu queria tirar essa dor, tirar essa. Mesmo tomando remédio. E aí foi quando eles aumentaram muito meu medicamento. Eu vivia muito dopada, isso em 2014. Num nível que, assim, eu só vivia. E eu trabalhava nessa época. Então a única coisa que eu gostava de fazer era trabalhar. Trabalhar até num colégio aqui em São Paulo. Então era a única coisa que eu gostava de fazer. Eu só gostava de ir trabalhar e voltar, né? Mas como eu falei, eu tava muito dopada para poder sair da crise, para poder não fazer nada. Foi em 2014. E aí em 2014, na escola onde eu trabalhava, eu conheci uma menina e ela me apresentou esse mundo do autoconhecimento. Mas não do autoconhecimento de fazer terapia, né? Porque é um baita autoconhecimento. Você falar os seus sentimentos para alguém estranho, né? Para pensar até você pegar um vínculo com o seu terapeuta. E aí ela me mostrou um perfil de uma moça e logo depois eu conheci a Isa, a Mesadri. Então, foi o que eu falei, a astrologia ela tem uma importância muito grande na minha vida nesse sentido, porque foi com ela, mesmo fazendo terapia, eu descobri a astrologia na minha vida. Então, eu comecei a estudar astrologia, eu comecei a fazer terapia, isso tomando remédio, né? Mas ainda eu não tinha esse discernimento que eu poderia um dia ficar livre do remédio. Eu não tinha, né? Que eu só tomava. Então, eu lembro que um dia eu acordei e eu falei, eu não quero mais tomar tudo isso de remédio. Eu quero sentir o que tem por trás disso, sentir o que eu preciso curar. E aí, em 2015, eu comecei a tirar um pouco dos medicamentos, porque só pra vocês terem noção, eu tomava 6 medicamentos por dia, tipo, não era, eram muitos mesmo. E comecei a tirar aos poucos. E E isso com o aval do médico, né, com o Esther? aval do médico, sempre, sempre. Eu nunca simplesmente. Eu ia lá e falava pro médica, que era uma psiquiatra que cuidava, eu falava, eu não me sinto bem porque eu não consigo viver. Eu só tô sobrevivendo. E ela, tá bom. E aí eu fui tirando aos poucos, e aí eu fui aumentando a minha terapia, que aí eu comecei a fazer 3 vezes na semana, porque você não pode simplesmente acordar e tirar o remédio, né? Você precisa fazer o acompanhamento, você precisa. Tem todo um trabalho, né, por trás disso. E aí, em 2016, eu realmente retirei o remédio. Eu retirei 100%, mas eu continuei fazendo terapia. Então, eu nunca abandonei esse processo, né, de largar o remédio e não. Foi sempre me conhecendo, foi sempre sabendo por que que eu tinha isso, que essa tristeza queria mostrar por trás, né? Eu fui sempre muito consciente de que eu tinha um problema. Eu nunca comecei a tomar remédio para tirar esse problema. Eu sempre fui muito consciente que eu tinha que ver o que traz, né? E como a minha mãe tem depressão, né? Eu olhava para ela e falava, eu não quero ser assim, eu não quero passar 30 anos da minha vida tomando remédio, né? Então acho que isso também me ajudou, porque eu olhei e falei, não, eu acho que pode ser mais, né? Mas claro que eu não, minha mãe, outras pessoas que tomam remédio pro resto da vida,
tá tudo bem também. Eu acho que faz parte de cada um vive o seu processo. É porque eu literalmente não falava, tem mais alguma coisa. Foi graças a isso, eu querer saber mais, eu conversar com os meus médicos, falar, não, eu não quero, que hoje eu tô aqui. E aí foi quando eu entrei de cabeça na astrologia, entrei de cabeça na psicanálise, porque tem coisa aí, né? E aí, em 2016, como eu falei, eu parei 100% de tomar nenhum remédio, no remédio. E desde 2016 para cá, eu venho me conhecendo literalmente com autoconhecimento na veia, assim. Entrei nele, mergulhei, vi tudo que eu tinha para fazer. E você comentou da carreira, não foi fácil. Não foi nada fácil, né? Porque por mais que eu tenha feito uma marketing, que já não é uma coisa muito, tipo, não é advocacia, é medicina, não é nada muito assim, nossa, eu já fiz uma coisa que é mais Super tradicional, né? é, já fiz uma coisa que é fora da curva, mas no ano passado que eu decidi que eu queria ajudar as pessoas, né, a encontrar o autoconhecimento de uma forma que, por mais que seja doloroso, eu não vou falar que é legalzinho, hoje eu tô falando com essa tranquilidade, mas agora eu lembrando, era muito difícil, né, era muito dolorido, não era, ai, que gostosinho, não, tinha vezes que eu falava, meu Deus do céu, por que eu tô sentindo isso? Quando que isso vai passar? Foi aí que eu tive ansiedade, porque eu queria passar, eu queria só ficar livre, né? E aí eu não, e aí a carreira eu falei, não, eu preciso fazer algo a mais. Eu sentia, mas isso através do autoconhecimento, né? De eu entender astrologia, de eu fazer o meu mapa, né? De eu passar por várias coisas, né? Porque eu trabalhei com marketing, então eu comecei a vender as coisas para as pessoas. E aí já não fazia mais sentido eu sair empurrando para as pessoas comprando as coisas. E então foi assim, foi pequenos detalhes que me faziam que eu não queria mais trabalhar com marketing, mas eu não conseguia largar assim, não. Eu tive que ir construindo e eu tive que ter certeza em mim mesma, porque quem tem depressão, hoje eu passo por um quadro, a gente não confia na gente, que a gente é capaz de sair disso, que a gente é capaz de um dia por vez, né, que eu sou capaz de superar, vai passar, né, se comprometer com o processo, né, porque uma coisa que eu acho bom falar lá é que você precisa se comprometer com você, se comprometer com o seu processo, sabe? Você pode até não aceitar 100% que você tem um diagnóstico desse, mas você precisa aceitar ajuda, entender que os psicólogos eles estão para te ajudar, que os psiquiatras, que os terapeutas holísticos, enfim, para te ajudar. E eu acho muito importante que as pessoas elas tenham vergonha de aceitar, né, e de pedir ajuda e de tomar um remédio. De- E é muito importante não ter vergonha, porque é mais natural do que a gente acha que é. Tem muita gente. E quando a gente não pede ajuda, vai só, por exemplo, vai só para o autoconhecimento holístico. Se você tiver um caso muito, muito grave, você precisa de acompanhamento. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse lá em 2014, assim, ótimos médicos, eu ter me tirado da crise, né? Porque o remédio tira você da crise, eu não teria tido cabeça para conseguir uma parte mais holística. Eu Ah, não teria. era isso que eu ia te perguntar, assim, que se você acha que foi realmente uma junção de dois fatores importantíssimos, né? Os remédios para te estimularem dopamina, enfim, outros hormônios Sim, de prazer, de você voltar a ter brilho pela vida, junto com esse compromisso, com esse comprometimento que você chegou a falar, né, com o seu próprio processo. Então, é essa junção, né, do apoio médico, psiquiátrico, né, psicológico, mais esse compromisso, esse entendimento que você queria sair daquela situação, né? sim. E você acha, então, que você se apegou, né, se segurou numa corda que te ajudou a levantar, que foi a astrologia, por exemplo. Mas você acha que é legal você achar algo que vai te ser essa âncora, que vai te sustentar, que vai te dar motivação para querer sempre melhorar. O que que você acha sobre isso? Sim, para mim é essencial. Eu acho que foi os dois, né? Não desmereço a medicina tradicional em nenhum momento, para mim foi os dois. Porque como você falou, foi através desses remédios que eu consegui até um pouco mais de clareza, de conseguir raciocinar um pouco, né? E fazendo terapia, né? Porque quando você fala, o seu ouvido é o primeiro literalmente a ouvir, né? Então você consegue pôr pra fora, né? Falar o que tá doendo, o que tá angustiando.
E é essencial você se agarrar a outra terapia, né? Agarrar a outra coisa. E tem gente que nem precisa de astrologia, pode se agarrar à religião, pode se agarrar só, né? À espiritualidade, a Deus, mas eu acho essencial você ter como você falou, uma corda, sabe? Tá difícil, né? Hoje tá dolorido, tem dias e dias, mas eu consigo me sustentar. E estar comprometida em mudar. Estar comprometida em saber que tudo na vida é uma fase, né? Tudo na vida quer te mostrar um porquê, mesmo que seja muito doloroso. Né? E eu tô aqui de um lugar que foi muito doloroso pra mim. E E como ainda é que mais que você conseguiu esse compromisso, Esté, assim, de sair desse buraco e de falar, nossa, eu preciso dessa corda, eu preciso desse compromisso. Como é que foi sendo firmado isso para você, para a gente passar, né, de inspiração ou de algo aí para as pessoas que estão nos assistindo? porque eu me sentia muito sozinha. Eu, por mais que tivesse os atendimentos médicos, tivesse minha família, mas as pessoas olham para você com uma outra forma. As pessoas olham para você como se você fosse um ser estranho, né? Como se você fosse muito frágil, se você fosse quebrar a todo momento. Tanto que eu lembro que sempre falaram muito para mim, ai, parece que você vai quebrar, parece que você vai quebrar. E na realidade, quanto mais as pessoas falavam isso, mais me incomodavam de uma forma de eu não quero ser quebrada, eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou frágil, que ai, não me chamavam para os lugares porque eu ia ter crise e ia querer ir embora. Então, foi essa solidão. Essa solidão me incomodou muito porque eu não tinha com quem contar, porque é desafiador você conviver com alguma pessoa que tem alguma depressão, ansiedade, alguma coisa assim. E para mim foi, eu me senti muito sozinha. Eu olhava para o lado, as pessoas estavam sendo felizes, divertindo, e eu estava sozinha, porque eu não queria sair, né, como eu já comentei. Então, quando eu olhei assim, eu falei, eu já tinha tido a noção que eu não queria mais tomar esse tanto de remédio, né? E aí que eu me vi sozinha, tipo, né, minhas irmãs saíam, ia curtir com os namorados, minhas amigas, eu tava em casa. E eu falei, não, isso pra mim basta, sabe? Eu preciso ver uma luzinha no fim do túnel, tinha ali, porque é muito ruim você se sentir sozinha. Eu falei, eu olhava assim, e aí chegava de fim de semana pra mim, era uma tortura, porque eu não queria sair de casa, mas ao mesmo tempo eu não tinha com quem contar, porque como eu falei, né, não é todo mundo que aceita, que é desafiador mesmo você lidar com alguém que esteja com um desses quadros. Então foi quando eu me senti muito sozinha. E eu falei, não, eu tenho que arrumar um jeito de sair desse buraco aqui, sabe? O pulo do gato, assim, precisam para conseguir. E foi um passinho por vez, não foi de um dia para noite, não simplesmente acordei de um dia, ai, agora eu vou ser mega feliz. Não, né? Foi um passinho por vez, eu comecei a voltar a me arrumar, comecei a sair, mas assim, bem pequenos passinhos. Eu acho muito importante, nunca me forcei a estar 100% bem. Eu nunca me forcei eu tô sozinha hoje, no outro dia eu vou pra balada, nunca. Porque isso piora, eu sabia que isso ia me machucar. Mas lá, pra mim, a válvula ali, a molinha do fundo do poço, foi eu me sentir muito sozinha. Eu olhava para as pessoas, tava todo mundo feliz e eu triste. Foi isso. E aí você teve essa chave, né, que virou mesmo de eu não quero isso para minha vida e juntando todos esses essas formas nesse auxílio que você recebeu, você conseguiu respirar novamente e ir sutilizando, né, Sim. esses quadros. Eu acho que é legal a gente falar isso pro pessoal que está nos assistindo, que você falou, foi um dia de cada vez, né? Uhum. Não de repente eu tô 100% bem, ou vou ficar 100% bem pro resto da vida. Eu acho que também a gente tem que desapegar um pouco desse lugar de linearidade, né, Esté? Não Sim. sei se você concorda comigo de, ai, vamos ser assim e vou permanecer dessa forma, sendo que a gente tem os nossos altos e baixos. É cem por Sim. cento natural que a gente conviva com essas ondulações, né? De estar bem, de às vezes não estar tão bem, mas saber viver essas ciclicidades, assim, né? Sim. E ter esse apoio, eu acho que é fundamental, importantíssimo. De a pessoa que está nos assistindo, né? Você ou qualquer uma, encontrar o que você mais gosta. Porque, igual a Estê tá falando,
veio com astrologia, outras terapias holísticas, mas cada ser é um ser e vai ter algo que vai Sim, mexer, né? Que seu coração vai mostrar ali, que vai que é te algo que te encantar. motive. Exatamente. E essa E motivação é importante, né? Encontrar essa motivação para alguma coisa e sim, focar porque naquilo, né? sim, puxar, como você falou, agarrar a cordinha ali. E porque muitas vezes a motivação, ela. Você não vai ter todo dia. Não é todo dia que você vai acordar, ai, que legal. Não. Tinha dias que eu não queria sair de casa, mesmo tomando remédio. Por isso que eu falei, eu tomei remédio durante 4 anos, né? Então, assim. E também vocês não precisam, ela tomou 4 anos, tem que tomar 4 anos menos. Não, foi o meu processo, né? Eu decidi, eu conversei com as pessoas profissionais. Mas tinha dias que eu não queria fazer terapia, porque eu sabia que ia doer. Eu sabia que eu ia ter que cutucar a ferida ali, que eu ia falar. Então era um dia que eu não ia, e eu me sabotava. E o meu corpo começava a sentir, eu sentia dor de cabeça, tontura. E aí teve uma época que eu me deixava muito ir por esses sabotadores, porque vai doer. A gente não quer lidar. Por mais que você. Eu queria sair daquele buraco, mas ao mesmo tempo eu queria uma pílulazinha mágica, né? E quando eu entendi que não existe pílula mágica, não existe. Vai doer, a gente vai ter que deixar doer para poder curar, cicatrizar. Então tinha dias que eu não queria ir. E aí eu lembro que eu sempre gostei de andar a pé, né? Pra respirar, eu gostava de andar a pé, né? E aí eu ia pra minha terapia, tinha um pedaço que eu descia até um pouco antes para eu subir a pé, né? Que era uma. É aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Então, eu ia a pé. E isso para mim me motivou muito. Porque eu conseguia ficar sozinha, sem as pessoas. Você tá bem? Você tá não sei o quê? Essa preocupação excessiva, porque isso também um pouco atrapalha. Eu esqueci de comentar, olha, eu fazia academia. Então, que é muito bom você fazer atividade física, porque você sai do campo mental, né? Porque ambas, tanto a depressão como a ansiedade, a gente fica muito no mental, né? Mastigando aquilo. E aí eu fazia atividade física, mas eu adorava caminhar, porque eu estava eu com eu mesma, recebendo o vento, recebendo. Eu olhava para o outro lado e eu falava, nossa, essa pessoa é feliz, eu quero voltar a ser feliz de novo. Essa pessoa, sei lá, tá com um namorado, eu quero um dia. Então, porque era muito difícil para mim me relacionar com as pessoas, porque eu sabia que eu era chata, né? Eu sabia que eu tinha esse chata no sentido de não querer viver. Ao mesmo tempo que eu queria voltar a viver, uma parte de mim não queria viver, tinha medo, né, do desconhecido. Porque eu tava acostumada a ficar ali. Doía, mas eu já tava acostumada, né? Então eu gostava de andar, eu ouvia as pessoas, mas assim, eu não conversava com as pessoas, eu só olhava, né? Eu falava, quero isso de novo. Então isso me ajudou muito, porque eu saía de onde eu estava, eu saía daquela pressão, né, que a gente tem, já você vai melhorar, você não vai melhorar, e aí eu ia fazer outra coisa, né? Eu gostava de andar. E aí foi o que você falou, cada um pode se agarrar a alguma coisa, né? Pode ser fazer atividade física, pode ser pintar, fazer alguma coisa manual, que você saia da cabeça, né? Que você saia daqueles pensamentos que ficam só te colocando para baixo, mas que você faça coisa manual, que você sinta, né? Porque por mais que às vezes a gente ache que depressão nós estamos, né, mortos, que a gente deixa de sentir, a gente tá vivo, né? A gente ainda pode ter aquele brilho no olhar. E não canso de dizer, é um passo de cada vez. É um passinho de formiguinha, assim, nem que você vai se agarrar, por exemplo, você quer pintar, né? Se agarrar a pintar meia hora por dia, 5 minutos por dia, sabe? Sem se culpar que no outro dia, nossa, um dia eu pintei 30 e outro dia dá 5 minutos. Mas você aprender a se amar, sabe? Eu acho que a sutileza do autoconhecimento em si, independente de qual seja a terapia que a gente vai fazer, é a gente aprender a se amar. Amar nos pequenos detalhes, sabe? Se eu tô doente, então eu vou me amar pra poder me curar. Porque mais ou menos assim, né? Quando a gente quebra o pé, a gente já sabe que vai no ortopedista, e aí. Mas quando a gente tá com alguma doença psíquica, né? A gente tem dificuldade em aceitar, a gente tem dificuldade em se amar, a gente tem dificuldade de se mostrar pro outro, se mostrar vulnerável. E a gente meio que perde não só a vontade de ver o brilho, quem nós somos, né? O que que eu vim fazer aqui, o que que eu gosto de fazer, porque você acaba recebendo várias interferências, né, do mundo externo,
E aí você se perde. E aí, quando eu comecei na astrologia, eu lembrei que quando eu tinha 15 anos eu já adorava mexer com astrologia. Então não era uma coisa que surgiu da minha vida do nada. A maioria das vezes são pequenas coisas que a gente faz desde criança. E que não percebe. Você até E não então percebe? tinha desassociado disso, Sim, né? Então, você falou e ao mesmo tempo veio aqui, a gente está numa lua cheia em Leão, né? A lua encheu, né, nesse signo que fala do sim, coração. E olha só que sincrônico, né? A gente está falando sobre encontrar aquilo que nos traz felicidade, de conectar com esses desejos de infância e coisas que a gente sim, fazia que eram naturais. Então, eu acho que quem está assistindo a gente pode parar um pouquinho e começar a refletir em cima disso também, né? Do que amava fazer quando era mais novo, ou do que ainda sim, ama, só que deixou de lado, para sim. fortalecer esse campo do coração e de tipo, você pode voltar a sentir esse tesão, essa alegria de viver, todos esses sentimentos bons de novo, quando a gente se conecta com esse centro de poder e com coisas que nos enchem, né? Sim, certeza. E aí, agora que eu tive esse insight, eu falei, eu sempre gostei. Eu tenho 32 anos, então, quando eu fui diagnosticada, eu tinha 21. Mas eu amava. Tipo, bem que era só horóscopo, mas eu adorava. Eu adorava ler. Adoro, né, até hoje, ler, escrever. Então, assim, foi uma época que eu escrevia muito. E quando eu era pequena, adolescente, assim, eu tinha vários diários, né? E aí, depois, quando eu fui ficando adulta, eu falei, ah, você tá escrevendo? Mas foi uma coisa que eu trouxe muito. E que até hoje eu faço. Até hoje eu paro e sento e escrevo, porque é uma coisa que eu já fazia quando eu era pequena. Eu sempre escrevi muito, eu sempre tive vários diários. E aí, quando a gente fica mais debilitada, né, digamos assim, quando a gente perde essa vontade, a gente perde quem nós somos mesmo. Então, muito provavelmente, o que a sua criança gostava de fazer nos dias 5, 10 anos, você ainda gosta, né? Você ainda. Então, foi o que eu falei, é um momento de conectar com o coração e de você se amar. O que eu gostava de fazer que eu larguei, né? Porque eu achei que era bobagem. Ou, às vezes, é coisas tão sutis, é coisas tão pequenas. E eu sempre, é uma coisa que eu nunca perdi quando eu fiquei doente, de me cuidar. Eu sempre, meu cabelo tava sempre lavado, eu tava sempre tomada banho, eu podia estar tipo de pijamão cinza, mas isso eu nunca perdi. E quando eu entrei no mundo do autoconhecimento, mais essa parte mais holística, né? Quando eu comecei a conhecer as terapias, existe muito esse tabu, né? Que se você quer ser um ser elevado, espiritual, você não pode se arrumar. Você tem que andar igual um Zé. Aí, e aí isso pra mim nunca entrou na minha cabeça. Então até hoje nunca entrou. Inclusive, tem podcast sobre isso no Diga Lá, então vão assistir. Certamente, eu acho que uma coisa não é porque você quer ser um ser humano elevado melhor que você tem que. Não. Então isso pra mim nunca larguei de lado. E porque quem tem depressão se abandona completamente nessa área, né? Isso eu nunca larguei. Eu tava tipo doente, mas eu ainda tava arrumada assim, eu não passava maquiagem nem nada. Então isso eu acho, eu falei, gente, não basta eu estar doente, tá de pijamão cinza aqui, eu não preciso estar com meu cabelo bagunçado, sabe? E aí foi quando eu comecei a pegar as sutilezas. Eu falei, não, eu posso me cuidar, eu posso me amar, eu posso me ajudar, ser carinhosa, perdão, no processo. Porque eu já tava doente, eu já tava ruim, já tava debilitada. Eu vou ficar brigando, porque a gente briga muito com a gente, né? Eu não posso estar assim, eu não posso estar assim. Então foi eu entender que eu tinha. Meu conselho seria você entender que você pode não aceitar, mas você entender que você tem uma doença, que você merece ser cuidada, merece ser amada. Entendeu? Ir nos médicos, sabe? Sentir ressonância, tudo, mas dar esse primeiro passo. Se agarrar a uma coisa que você sente, que você gosta de fazer, sabe? Principalmente manual, porque a gente sai um pouco do cabeção, do racional, né? E se desbravar outras coisas, né? Se conhecer, porque é um momento que você precisa se conhecer, né? Porque a maioria das pessoas que tem alguma, ou síndrome do pânico, ansiedade, alguma das depressão, tem aquele ponto que você fala, quem eu sou? E eu acho que é isso que a gente entra na chave do autoconhecimento. Quem eu sou? Por que que eu estou passando por isso? E é tudo muito interligado, né? Tudo muito unido. E quem eu sou? Então, mesmo isso eu consigo perceber hoje, mas aí com 8 anos já de caminhada, né? De falar, caraca, aquela Stephanie em 2014, eu não imaginava que estaria aqui agora, mas foi passinhos, eu não,
só pra gente ver, né? 2014 para 2023, em abril vai fazer 9 anos. Acho que é isso, né, gente? É, 9 anos. E aí, então, foi pequenos passinhos. Aquela Stephanie de lá, se ela não tivesse se dado a chance, se amada, eu falava, bora, peguei na mão da minha criança, porque a minha criança estava assustada, eu tava falando, caraca. E aí eu vim, pequenos passinhos. E tem dias que eu vou ficar triste, como eu não tenho mais as mesmas crises, mas tem dias que eu vou estar triste mesmo. Tem dias que eu já sei, eu falo, aqui tem um vestígiozinho, aqui tem outra coisinha. Porque Você outra coisa que eu começa a acho que virar observadora de si é, ali, né? eu já começo a falar, se eu continuar por esse caminho aqui, eu já sei que vai atacar. Se eu continuar por isso aqui. Então você torna observadora, mas você vai pegando nas coisas sutis. Tipo, tal coisa. Porque, um exemplo, às vezes a gente tá com preguiça de levantar. Preguiça é diferente de você tá triste de levantar. Então, isso é a base, isso é muito autoconhecimento, porque lá atrás eu ia falar, tô triste, eu só tô com preguiça. Levanta que é só preguiça, né? Então, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele pode até ser maçante, mas ele é a chave pra gente sair. Independente de qual ferramenta você vai querer usar, se é astrologia, se é psicanálise, se é reiki, teta healing, enfim, gente, tem um monte, né? Mas é você saber que. E tudo é passageiro lá. Eu acho que a gente tem que começar a desmistificar isso, que tudo é passageiro. Tá doendo, mas vai passar, desde que você se comprometa, né? E não queira de um dia pro outro. Amanhã eu vou acordar bem. Não, não vou. É, Tem são isso. ciclos, são fases, igual a gente estava Sim, falando, né? Então é isso, assim, o pessoal que está assistindo a gente, que conhece alguém que está com um quadro agravado de ansiedade ou depressão ou síndrome do pânico, ou você está passando por isso, eu achei, quando eu pensei na Estel, eu falei, eu tenho que trazer ela, eu tenho que trazer com esse assunto, porque é algo muito delicado mesmo, que a gente sabe que é individual, né? A história dela pode ter coisas parecidas, né, com a sua, mas é a história dela, é o repertório sim, dela, é o recorte dela, né, a trajetória de vida dela. Que você possa sim. se inspirar em como ela conseguiu dar esse respiro, botar essa mola que a impulsionou a fazer novas coisas, a ter motivação, a viver uma vida com mais leveza, com mais conexão, com mais coração, para que você saiba que você também pode, mas peça ajuda, né? Crie esse compromisso com você mesma de só por hoje eu vou no analista, só por hoje eu vou fazer uma sessão com um psicólogo, só por hoje eu vou arrumar meu cabelo e vai mantrando isso, né? Eu acho que seria legal também para dar essa movimentada e gratidão, Esté, de verdade, por ter Imagina, compartilhado isso tudo com a gente. E quem tiver, né, querendo trocar mais ideia, eu vou deixar o perfil dela aqui para você conhecer o trabalho dela também e para a gente ir interagindo, porque o objetivo desse podcast, Esté, é realmente abrir, né, a cabeça, entender sim, outras coisas, ter novos estímulos sim. para que a gente comece a dar os passos, né? Adoro os Não passos. é sarar e curar de uma hora para outra, mas começar a dar esses passos. Sim, pequenos passos a gente vai longe, né? E como você falou, é só por hoje. Só por hoje eu vou cuidar do meu cabelo, só por hoje eu vou fazer uma coisa também, só por hoje eu vou na academia ou enfim, só por hoje aprender que de pouquinho em pouquinho a gente se cura. Lindo, gratidão, viu? Muito Gratidão, obrigada muito mesmo. obrigada pelo convite lá. Beijo.